O mistério do sangue. O sangue. Quanto não vibra nesta palavra! Quão ricas e fortes são todas as impressões que ela é capaz de produzir! E que fonte originadora, jamais esgotável de suposições, abrange esta tão significativa palavra! E dessas suposições, muitos conhecimentos já se concretizaram, os quais se comprovaram de modo benéfico para o corpo humano terreno. Com penoso pesquisar e dedicada atuação, agraciados encontraram, em sua pura vontade de ajudar abnegadamente a humanidade, através de apuradas observações, vários caminhos que conduzem à verdadeira finalidade do sangue, mas que ainda não é a própria finalidade. Mais indicações a esse respeito ainda devem ser dadas aqui sobre isso, com as quais aqueles que trazem em si vocação para tanto fiquem capacitados a construir no saber das vibrantes leis de Deus. Surgirão como auxiliadores para os seres humanos aqui na Terra, auxiliadores no mais verdadeiro sentido, aos quais, como preciosa recompensa, orações de agradecimento de todos aqueles tornarão seus caminhos ensolarados, aqueles a quem eles puderam, com seus novos conhecimentos sobre os mistérios do sangue, trazer auxílios de maneira inimaginável como não houve até então. Menciono logo a finalidade principal de todo o sangue humano. Ele deve constituir a ponte para a atuação do espírito na Terra, portanto, na matéria grosseira. Isso soa tão simples e, contudo, contém em si a chave de todo o saber sobre o sangue humano. O sangue deve, portanto, constituir uma ponte para a atuação do espírito, ou digamos neste caso, alma, a fim de que os leitores me compreendam melhor, visto que a expressão alma lhes é mais familiar. Para que a atuação do espírito do ser humano também possa se processar de maneira certa, o espírito forma o sangue humano. Que o sangue está ligado ao espírito pode ser facilmente fundamentado. Basta considerar que somente com a entrada do espírito no corpo em formação da criança, portanto na encarnação, a qual ocorre em bem determinado estado de desenvolvimento, no meio da gravidez, provocando os primeiros movimentos, também o próprio sangue do pequeno corpo principia a circular, ao passo que, por ocasião da morte terrena, quando o espírito abandona o corpo, o sangue finda seu pulsar e, de mais a mais, cessa de existir. O sangue em si existe, pois, apenas entre o tempo de entrada e saída do espírito, enquanto o espírito se encontrar no corpo. Sim, pela falta do sangue, pode-se constatar que o espírito se desligou definitivamente do corpo terreno, tendo, portanto, ocorrido o falecimento. Na realidade, é assim. Só com a entrada do espírito no corpo consegue o sangue humano formar-se, e com a saída do espírito ele não pode mais existir em sua condição verdadeira. Mas não queremos nos contentar com esse conhecimento. Portanto, prossigo. O espírito ou a alma contribui para a formação do sangue,
mas ele ou ela não consegue atuar diretamente, através do sangue, terrenamente para fora. Para isso, a diferença entre ambas as espécies é grande demais. A alma, que contém o espírito como núcleo, é em sua camada mais densa ainda fina demais, e só consegue atuar para fora através da irradiação do sangue. A irradiação do sangue é, portanto, na realidade, a ponte propriamente dita para a atuação da alma, e mesmo assim, só quando este sangue tiver uma bem determinada composição, adequada para a referida alma. Cada médico responsável poderá aí interferir conscientemente no futuro, auxiliando, tão logo tiver obtido o saber disso e assimilado corretamente. Exatamente isso tornar-se-á um dos maiores e mais incisivos auxílios dos médicos para toda a humanidade, pois nisso os efeitos são tão múltiplos que os povos, com a utilização certa, terão de florescer até atingir um admirável querer e poder, uma vez que se tornarão capazes de desenvolver toda a sua força, que não impulsiona para a destruição, mas para a paz e para o anseio de ascender em direção à luz, cheios de gratidão. Já muitas vezes mencionei a importância da composição do sangue que, naturalmente, com a modificação da composição, também altera, sempre de novo, a irradiação, a qual, então, correspondentemente, consegue efeitos variados para a respectiva pessoa, bem como para seu ambiente terreno. Em minha dissertação sobre a importância da força sexual, eu disse que somente com uma bem determinada maturação do corpo, a força sexual se inicia, e com isso abaixa-se uma ponte levadiça que até agora havia protegido e separado a alma do mundo exterior. Ponte que, naturalmente, não somente deixa a alma atuar para fora, mas sim, pelo mesmo caminho, também deixa chegar os efeitos de fora para a alma. Somente com isso o ser humano, individualmente, torna-se plenamente responsável perante as leis divinas da criação, como também, mais ou menos, está introduzido nas leis terrenas. O abaixar da ponte levadiça, porém, ocorre automaticamente pela transformação da composição do sangue, provocada pela maturação do corpo terreno e pelo impulsionar da alma, composição a qual, então, proporciona ao espírito, devido à sua irradiação alterada, a possibilidade para a atuação na Terra. Não estou me referindo aqui, naturalmente, às ações mecânicas e aos trabalhos do corpo terreno, mas sim ao que realmente aí é condutor, ao que é desejado, que depois o cérebro e o corpo, como instrumentos, transformam em ação. Também em minha dissertação sobre os temperamentos, mencionei o sangue, que constitui, por suas irradiações de diversas espécies, a base para os temperamentos, por estar a alma em suas efetivações presa, até certo limite, às espécies das irradiações do sangue. Como, porém, a maturidade e o estado de saúde, bem como a idade de um corpo,
contribuem para a alteração da composição sanguínea, então poderia haver uma injustiça em tal restrição, a qual fica neutralizada pelo fato de o espírito poder modificar essa composição, no que reside concomitantemente o mistério da expressão de que o espírito molda o corpo. Contudo, onde um espírito é demasiado fraco para tanto, ou for nisso impedido por algo vindo de fora, como por exemplo através de um acidente ou uma doença física, aí o médico conseguirá logo intervir com o seu saber de modo auxiliador. E reconhecerá com surpresa quanta coisa para o ser humano terreno depende da composição acertada do sangue. Mas não se deve estabelecer aí um esquema fixo, porque o processo é totalmente diferente em cada pessoa. Até agora só foram encontradas as diferenças mais grosseiras disso. Ainda existem inúmeras sutilezas desconhecidas nisso, que são de importância e efeitos incisivos. As constatações de grupos sanguíneos, que agora já foram encontrados, ainda não são suficientes e só podem confirmar aquilo que indico. Essas constatações mostram, sim, um caminho para o essencial e já são bastante benéficas em sua aplicação. Contudo, representam apenas um caminho dentre os muitos e não constituem o próprio alvo, o qual consegue soerguer o ser humano em todos os sentidos, não consistindo, porém, exclusivamente no saneamento e fortalecimento corpóreos. Em minha dissertação Possesso, mostro que também na ocorrência de acontecimentos fantasmagóricos, como pancadas, ruídos, arremessos de objetos, etc., apenas a composição do sangue de determinada pessoa é que oferece as possibilidades para isso, a qual deve estar sempre nas proximidades de tais acontecimentos, e de cuja irradiação é extraída a força para isso. Também tais coisas poderiam logo modificar-se mediante intervenção inteligente de um médico esclarecido que, auxiliando, modifique a composição sanguínea, o que também altera a irradiação, tirando com isso possibilidades incômodas. Diferente não é nos chamados possessos, dos quais há muitos, apesar das dúvidas que tantas vezes surgem. A ocorrência em si é bem simples, mesmo que tremendamente incisiva para o atingido e seu ambiente e dolorosa para os parentes. Em tais pessoas, formou-se uma composição sanguínea que permite à respectiva alma apenas uma fraca ou nenhuma possibilidade de atuar com toda a força para fora. Contudo, a irradiação do sangue dá para uma outra alma, talvez já livre do corpo terreno e com poucas qualidades boas ou até maldosas, oportunidade de influir de fora e até dominar o cérebro e o corpo, quer de maneira temporária, quer de maneira permanente. Também aqui o médico poderá ajudar de modo eficiente, mediante alteração da composição sanguínea, o que também modifica a irradiação, cortando dessa maneira as influências estranhas e permitindo à vontade inerente o desenvolvimento de sua
própria força. Conforme já disse, os pesquisadores se encontram em ótimo e benéfico caminho, através da constatação dos grupos sanguíneos. E justamente as observações no exercício desse saber devem confirmar as minhas indicações. Se em transfusões de sangue se aplicassem outros grupos sanguíneos, a alma inerente a tal corpo ver-se-ia estorvada no desenvolvimento integral de sua vontade, talvez totalmente impedida, pois com o sangue de composição diversa também se altera a irradiação, a qual não é mais adequada à alma. Não consegue usar integralmente, ou nem em parte, a irradiação de outra espécie. Tal pessoa, exteriormente, aparentaria estar dificultada no seu pensar e agir, porque sua alma não pode atuar direito. Pode chegar a tal ponto que a alma, excluída de sua capacidade de ação, se separe vagarosamente do corpo e o abandone, o que equivale à morte terrena. Os médicos reconhecerão com assombro como se mostram muitíssimo ramificados e abrangentes terrenamente os efeitos das exatas composições sanguíneas de cada corpo individual, considerando a capacidade de atuação de sua alma. Quais as doenças e demais estados malignos que, mediante acertado saber, podem ser afastados, e como ficará resolvido assim o mistério do sangue de até então, como chave para um atuar alegre na maravilhosa criação de Deus. Aí, porém, não se poderá conseguir uma alteração permanente por meio de injeções, mas sim pelo caminho natural, através de comidas e bebidas correspondentes que, num curto período de tempo, serão diferentes para cada um, individualmente, mas sempre sem restrições unilaterais. Essas considerações mostram que um grande número de crianças chamadas retardadas mentais também podem ser fundamentalmente auxiliadas com isso. Dai às suas almas apenas a ponte certa para o desenvolvimento de suas forças, e vereis como florescerão e atuarão alegremente na terra, pois na realidade não existem almas doentes. O estorvo para a alma, ou melhor dito, para o espírito, será sempre apenas a irradiação falha ou errada do sangue, quando não for obrigatoriamente condicionado por uma doença do cérebro. No tecer da criação, tudo está tão admiravelmente entrelaçado que certamente nenhum dos meus leitores ficará surpreendido se eu lhes afirmar ainda que, até a espécie da irradiação sanguínea de uma futura mãe pode se tornar decisiva para a espécie do espírito que nela está por se encarnar, o qual tem de seguir a lei de atração da igual espécie, pois cada uma das diversas espécies de irradiações sanguíneas preparará a aproximação e a entrada apenas para uma bem correspondente espécie de alma. Da mesma forma como é compreensível que espécies de almas análogas também devam procurar produzir idênticas composições de sangue, porque sempre somente podem atuar com real sucesso através de uma bem determinada espécie de irradiação.
a qual, por sua vez, varia nas diversas idades da vida. Quem quiser compreender com acerto essa indicação, inclusive a respeito do nascimento, deveria certamente familiarizar-se concomitantemente com as minhas explicações contidas na dissertação O Mistério do Nascimento, visto que eu, seguindo as leis da criação em suas atuações automáticas, sou obrigado a elucidar uma vez isto, outra vez aquilo, apesar de que tudo conjuntamente forme um todo inseparável, e nada disso possa ser narrado como sendo existente separadamente, mas somente como algo que a isso pertence e intimamente ligado ao todo, que sempre de novo se torna visível, cooperando em lugares diferentes e aparecendo como fio colorido, inserido de acordo com as leis. Mais tarde ainda falarei sobre todos os pormenores, bem detalhadamente, necessários para completar o quadro de maneira perfeita daquilo que hoje apenas dei em traços largos. Espero que isto, um dia, possa se tornar uma grande bênção para a humanidade. Uma indicação talvez seja ainda propícia, que o sangue não pode ter conexão apenas com o corpo é facilmente reconhecível pelas diferenças imediatamente verificáveis entre o sangue humano e o sangue animal. As composições básicas de ambas as espécies de sangue são tão diferentes que devem saltar à vista. Caso somente o corpo formasse o sangue, então a semelhança teria de ser bem maior. Assim, porém, algo diferente contribui nisso. No sangue humano, o espírito. A alma do animal, porém, que atua através do corpo, compõe-se de outra espécie, e não do espiritual, que faz do ser humano um ser humano. Por isso também o sangue tem de ser totalmente diferente.